Olá, meus amigos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. A sua casa, a sua família, a sua vida seja como luz neste mundo. A sua vida venha servir para a glória, para o louvor, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida tenha uma utilidade para o reino de Deus. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Ele quer que nós sejamos a glória dele neste mundo. Você sabia disso? Assim como os pais são honrados com os seus filhos, com o sucesso dos seus filhos, a boa educação, a vida íntegra, o caráter, os pais são glorificados nos filhos, mas também os pais são envergonhados nos filhos. Depende dos pais, depende dos filhos. Mas no que depender de Deus, os filhos dele têm que ser a glória dele, o perfume exalado dele, a imagem dele aqui na terra. E se isso não acontecer com você, que se diz filha, filho de Deus, é porque você não conhece o Senhor Jesus Cristo. Mas quem conhece, luta com todas as suas forças, com todo o seu pensamento, de todo o seu coração, para servir como a glória do seu Pai, do seu eterno Senhor e Salvador aqui na terra. Enquanto a gente está vivo nesse mundo, nós temos que servi-lo de forma que ele seja glorificado em nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus ensina no Pai Nosso. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Jesus pode ser santificado na minha vida? Quando eu tenho um comportamento, um caráter tal e qual o que ele me deu, o caráter de Deus, e eu possa, então, refletir a sua glória neste mundo. Essa é a vontade de Deus para mim. Então, eu seja uma fonte de vida por onde quer que eu for. Isso é o que Deus requer de cada um de nós. Bom, ainda no estudo, na meditação sobre os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ontem falamos sobre a iniquidade. E a iniquidade, minha amiga, meu amigo, a iniquidade é algo perverso, nocivo, cruel, porque às vezes a pessoa nem cometeu o pecado, mas por ter pensado, por ter projetado dentro do seu coração um desejo ilícito, iníquo, então ela já está fazendo pior do que o pecado. Ela está materializando, digamos assim, o pecado. Então Deus fala sobre a iniquidade. Ele diz que, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, por se multiplicar os sonhos, desejos, malícias, e por se multiplicar os projetos malignos dentro dos corações dos cristãos. Dos cristãos, aqui não está falando dos incrédulos não, que isso já é normal, mas dentro dos cristãos, dentro das igrejas. E por se multiplicar essa perversidade, esse projeto maligno dentro dos corações, o amor, o primeiro amor, vai ser esfriado. Que é o que tem mais acontecido. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja, são doentes crônicos, são enfermos crônicos. Outros já morreram, falta só enterrar, mas já morreram. E outros estão ainda buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando. Puxa, bispo, eu já fiz tudo que mandaram eu fazer, mas eu não recebi nada. Por quê? Porque conservam dentro de si, dentro do coração, projetos iníquos, cobiças, malícias, projetos, sonhos que são contrários
a vontade de Deus, mas que estão de acordo com a vontade de Satanás. Essa é a verdade. Então, por isso, muitos têm estado frios dentro das igrejas, inclusive doentes, e não poucos os enfermos, e tampouco aqueles que já morreram por causa até de terem participado da Santa Ceia com indignidade. Então, esse é o quinto sinal, a multiplicação da iniquidade. Multiplicação da iniquidade. Agora, o sexto sinal que Jesus fala, aí já é mais, ainda mais, muito mais com respeito, fala a respeito dos que estão dentro da igreja mesmo. Ele diz assim, mas depois de todos esses sinais, de tudo que nós já vimos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar até o fim? As pessoas às vezes pensam assim, eu estou na fé, eu vou na igreja, eu não deixo de ir na igreja, eu sou fiel nas minhas ofertas, nos meus dízimos. Isso é fácil. A coisa mais fácil é você ser fiel nos dízimos e nas ofertas, e na igreja. A coisa mais fácil é você ser um religioso. O difícil é assumir o caráter do Senhor Jesus. O difícil é você negar sua vontade, seus desejos, suas cobiças. O difícil é você dizer assim para si mesmo, não, eu não vou nessa balada porque não é um ambiente propício para uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Eu não vou, eu vou eliminar essas más companhias que eu tenho, porque as conversas com elas são fúteis e inúteis e só fazem diminuir ou atingir a minha integridade. Não, eu não vou ter amizades assim. Então, as pessoas, para permanecerem, para perseverarem na fé, elas têm que ficar sozinhas. E eu lembro disso quando eu era jovem. Eu lembro, muito legal. Eu lembro que quando eu nasci de Deus, eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver, eu quero ficar contigo. Então, eu tinha medo de perder aquela glória, a glória da salvação. Eu tinha medo de fracassar. Então, eu disse, me tira a vida, por favor. Então, eu tinha medo de perder. Aí, como eu continuei vivo, o que eu fiz? Eu me excluí das amizades da escola, da faculdade, no trabalho. Eu me excluí da vida de solteira. Eu procurei viver uma vida bem pacata, sozinho. Às vezes nem os meus entes queridos entendiam o que estava passando dentro de mim. Mas eu era muito, muito feliz porque eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim, que é a glória de Deus dentro da gente. É a glória do Senhor Jesus dentro de nós. Para que eu pudesse manter essa glória dentro de mim, eu não podia jamais, em tempo algum, colocar o meu exterior, a minha carne, né, a serviço desse mundo, a serviço do meu coração. Não, eu tinha que me policiar 24 horas por dia, eu tive que abandonar as amizades, eu tive que ser um homem solitário. Eu vivia na solidão. É verdade. Porque eu queria preservar a minha salvação. Eu não gosto de falar da minha pessoa, mas eu tenho muitas experiências e com essas experiências a gente procura ajudar as pessoas que não entendem, às vezes, a mensagem do Evangelho. Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E para você ter uma ideia melhor da perseverança, é no que diz respeito no quesito do casamento. Por exemplo, você casou com quem você quis, você não foi obrigado a casar com aquela pessoa, você escolheu aquela criatura. Aí depois que você casou, então você
viveu os primeiros dias, ou os primeiros meses, ou os primeiros anos, muito feliz, mas com a continuidade, com o arroz com feijão todo santo dia, o mesmo arroz com feijão, feijão com arroz, todo dia, você fala, poxa, eu tenho que aproveitar um pouco a minha vida, poxa, eu tô perdendo a chance de curtir mais a vida. Então você começa a enjoar da outra pessoa. Então você logo arranja desculpas esfarrapadas e acaba esfriando na fé com o seu cônjuge. Então o que acontece? Você começa a dar vazão aos desejos dos seus olhos, do seu coração, às cobiças. Então, assim também é a fé. A fé não tem diferença, porque quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, a gente casa com Ele. É um pacto que a gente faz com Ele. É um sacrifício que a gente faz por Ele, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então nós renunciamos o nosso eu. Jesus falou sobre isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e isso é que é difícil. Esse é que é o difícil. Negar a si mesmo é a coisa mais difícil que tem. Eu imagino que as pessoas que não têm o Espírito Santo, essas têm que ser muito fortes, têm que ser valentes, têm que ser guerreiras mesmo para manter-se assim. Quem tem o Espírito Santo tem condições de permanecer fiel, leal ao seu Senhor, ao seu casamento com Deus. Mas mesmo assim, muitos têm desistido porque as ofertas do mundo são muito coloridas, são muito atrativas. Sabe? É como se você sentasse numa mesa, você está fazendo regime para emagrecer e tem aquele bolo, tem aquelas guloseimas, aquelas coisas lindas, maravilhosas, aquele cheirinho de comida gostoso. Você só em sentir o cheirinho, puxa vida, os olhos ficam aguçados e a boca se enche de água e você às vezes vai falar assim, sabe, só um pedacinho, só hoje, só agora, depois eu vou deixar. Mas você come um pedacinho, depois mais um pedacinho, e depois mais um pedacinho, quando você menos espera, está lá você cheia de peso. Por quê? Porque deu vazão ao seu eu, à sua vontade, ao seu coração. Assim também é o casamento. O casamento é a mesma coisa, o casamento com Deus e o casamento com a pessoa com que a pessoa casou. Então, se ela não permanecer, se ela não perseverar, sacrificando a sua vida pela pessoa que ela ama e vice-versa, aquele casamento vai estar fadado ao fracasso. Da mesma forma é com respeito ao casamento com o Senhor Jesus. Se você não permanecer, não perseverar na sua lealdade, fidelidade para com o Senhor Jesus, você não vai aguentar. Ele morreu por você, mas você não está morrendo por ele. Você não está sacrificando por ele. O que pode ser feito? Então, amiga e amigo, aquela ideia de que, Jesus já morreu por mim, eu não tenho que sacrificar, isso é uma conversa de Satanás. Essa é uma conversa de Satanás entre os crentões, os irmãos, os afastados, frios na fé, os que já perderam o rumo da fé, que já se divorciaram do Senhor Jesus há muito tempo. Não vai atrás disso. Você, para seguir Jesus, você tem que ser uma pessoa isolada desse mundo, dos amigos, aqueles amigos que são inimigos, aquelas pessoas, às vezes parentes, entes queridos, mas que não tem nada com a fé. Você tem que ser excluído, você tem que viver no deserto, você tem que viver no isolamento, pelo menos por um período, para fortalecer a sua fé, porque não há nada mais rico, nada mais precioso, nada mais valioso, nada mais precioso neste mundo do que a fé. É a fé,
A fé inteligente é que nos faz estar permanentemente ligados ao trono de Deus. A fé inteligente é a conexão direta sua com Deus. E se essa fé estiver interrompida com sujeira, então ela não vai servir como comunicação direta com Deus. É como uma ponte ao trono do Altíssimo. Você tem que atravessar essa ponte dia após dia após dia. E se essa ponte ruir e cair, já era. Então, para você perseverar até o fim, você tem que negar a si mesmo. Jesus disse isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua própria vontade, suas cobiças, seus desejos. Tome a sua cruz. Cruz é essa. Relacionamento você com Deus e relacionamento você com seu marido, com a sua esposa. Ou então relacionamento você com o Espírito Santo até casar. Essa é a cruz. E siga-me. Cruz, minha amiga. Quando Jesus fala, tomai a sua cruz e siga-me, cruz significa sacrifício. Sacrifício. Se não houver sacrifício nesse relacionamento seu com Jesus, então é porque você já perdeu o rumo da vida eterna. Então, nesses últimos tempos, o que mais se vê são desagrejados, pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a igreja. Não, eu vou curtir a minha vida em casa mesmo, eu não preciso ir na igreja. É verdade, você não precisa ir na igreja. A igreja não precisa de você, é você que precisa da igreja. Porque quem está fora da igreja, que é o Senhor Jesus, que é o corpo do Senhor Jesus, está fora do corpo. É como uma brasa que foi excluída do braseiro e vira carvão. Talvez você já esteja nessa condição. Mas Jesus diz aqui, nos últimos tempos vai ser assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Quer dizer, que não é todo mundo que vai ser salvo, não. É aquele que persevera até o fim. Eu fui salvo há 57 anos atrás. Estou salvo hoje, aqui e agora. E serei salvo se perseverar até o fim. É isso que nós estamos fazendo. Deus abençoe a você e até amanhã.